Olá, pessoal. Vamos aqui para a resolução de mais algumas questões sobre função afim. Essa questão 5 aqui, que é do exercício de vocês, ela traz uma questão do Enem. Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados que formam cada figura. A estrutura de formação das figuras está representada a seguir. Então, vamos lá. Na figura 1, nós temos 4 canudos. Um quadrado, e esse quadrado é formado por 4 canudos. Na figura 2, nós temos 2 quadrados, e, consequentemente, nós temos 7 canudos. Na figura 3, nós temos 3 quadrados, e aqui nós temos 10 canudos. Com isso, a gente pode montar uma tabela para ir observando como esses padrões acontecem. Então, aqui eu vou ter a quantidade de quadrados e a quantidade de canudos. Que aquele no início disse que a quantidade de canudos depende da quantidade de quadrados. Então, se eu tiver um quadrado, eu tenho 4 canudos. 2 quadrados, 7 canudos. 3 quadrados, dá para contar aqui, nós temos 10 canudos. Porque sempre que eu acrescento um quadrado, eu preciso acrescentar apenas mais 3 canudos para formar a minha nova figura. Desta forma, nós vemos que a variação da quantidade de canudos aqui é de 3 em 3 a cada unidade de quadrado que eu aumento. Dessa forma, nós temos aqui uma função afim, onde a taxa de variação, ou seja, o valor de A, é 3. Vamos descobrir o valor de B, certo? Nessa função aqui, como ela é uma função afim e C depende de Q, eu posso escrever da seguinte forma. Ele escreve a expressão aqui, observem que é C em função de Q. Então, a quantidade de canudos vai ser igual a A, que é a taxa de variação, vezes X seria, mas aqui vamos usar o Q, mais B. Eu posso pegar qualquer par desse que nós temos aqui, certo? Eu tenho que f de 1 é 4, f de 2 é 7, f de 3 é 10. Então, a quantidade de canudos aqui, vamos supor que eu uso 1 e 4. Se a quantidade de canudos é 4, a taxa de variação é 3, vezes Q, que é a quantidade de quadrados, 1, mais B. Logo, aqui vai ficar 4 igual a 3 mais B. Esse 3 passa subtraindo. 4 menos 3 igual a B, nós temos que B na minha função vai ser 1. Logo, a expressão que fornece a quantidade de canudos em função da quantidade de quadrados de cada figura vai ser dada por C igual a 3Q mais 1, que é a letra B. Observem que uma questão como essa caindo no Enem, certo? Como a única delas que traz uma taxa de variação igual a 3 é a letra B, e é algo que é mais fácil de ser visualizado aqui, então, nós, por eliminação, já acharíamos a letra B, ok? Isso numa prova do Enem, no concurso, no vestibular. Vamos à questão 6, que também é do Enem. A questão diz o seguinte: o gráfico mostra o número de favelas nos municípios do Rio de Janeiro entre 1980 e 2004. Considerando que a variação nesse número entre os anos considerados é linear. Então, nós temos aqui funções afins. Observe que de 1980 a 1992 a reta se comporta de uma forma, de 1992 a 2004 ela se comporta de outra, e essas variações aqui ele está dizendo que são lineares, ou seja, são funções afins. Se o padrão na variação do período de 2004 a 2010 se mantiver nos próximos 6 anos, e sabendo que o número de favelas em 2010 é 968, então o número de favelas em 2016 será? Veja, a variação de 2004 a 2010 ela vai se manter a mesma nos próximos 6 anos. E ele diz que o número de favelas em 2010 é 968. Então, quanto foi que variou na quantidade de favelas de 2004 a 2010? Vamos ver, em 2004 nós tínhamos 750 e ela foi para, em 2010, 968.
Então, a quantidade de 2004 para 2010 variou 968 menos 750, que dá 218. Ou seja, nos próximos 6 anos, houve um acréscimo, de 2004 para 2010, houve um acréscimo de 218 favelas. E sabendo, ele disse, se o padrão dessa variação se mantiver nos próximos 6, ou seja, de 2010 a 2016. Então, o número de favelas em 2016 será, veja, se ela se mantiver a mesma daqui a 6 anos, então quer dizer que o acréscimo em 6 anos, nos próximos 6 anos, no caso, será também de quanto? 218, já que de 2004 a 2010 foi também de 218. Então, sabendo que em 2010 é 968 favelas, então basta acrescentar 968 mais 218, que isso aqui vai dar 1.186 favelas em 2016. Ou seja, vai ser maior que 150 e menor que 1.200 unidades. A quantidade de favelas aqui, ok? Vamos à próxima. Os pesquisadores verificaram que numa determinada região, quando a pressão de um gás é de 6 atm, o volume é de 32 centímetros cúbicos. E quando a pressão é de 8 atm, o volume é de 20 centímetros cúbicos. A taxa média de redução do volume é representada pela declividade da reta que passa pelo ponto P1 e P2, que estão discriminados aqui, 6,32, 8 e 20, ilustrada no gráfico abaixo. Nesse caso, a declividade é igual a, então veja, a taxa média de redução do volume. Essa taxa média de redução do volume é a mesma coisa que a taxa de variação, ou seja, o quanto ele reduz. E ela, no caso aqui, é representada pela declividade da reta. Ou seja, trata-se de uma função afim. E ele quer saber essa declividade, ou seja, ele quer saber o valor de A da função. Nós temos 2 pontos que pertencem a essa função. Logo, nós temos que f de 6 é igual a 32 e temos que f de 8 é igual a 20. Para calcular o valor de A, basta fazermos f de 8 menos f de 6 dividido por 8 menos 6. F de 8 é 20 menos 32 dividido por 2. 20 menos 32 dá menos 12 dividido por 2, menos 6. Então, o valor de A, que é a declividade, vai ser menos 6. Vamos à questão 8. Para animar a festa de aniversário de sua filha, Marcelo consultou 2 bandas que ofereceram as seguintes condições. Banda A, R$ 800 fixos acrescidos de R$ 250 por hora, ou fração de hora de trabalho. E banda B, R$ 650. Esse 4 aqui, gente, tá errado, é um cifrão, tá? R$ 650 fixos acrescidos de R$ 280 por hora, ou fração de hora de trabalho. Se Marcelo estima que a festa não vai durar mais de 2 horas e meia, que empresa ele deverá contratar pensando exclusivamente no critério financeiro? Tá? Então, vamos lá. Considerando aqui que são 2 horas e meia de festa, nós vamos calcular o valor que ele gastaria por 2 horas e meia na banda A e na banda B. Então, na banda A, ele gasta R$ 800 mais 250 vezes a quantidade de horas, que nesse caso é 12,5. Logo, nós temos 800 mais 625 igual a R$ 1.425. Na B, ele vai gastar R$ 650 fixos mais 280 vezes 2,5. Isso vai dar, 650 mais 700, ou seja, 1.350. Logo, respondendo ao que está perguntando na letra A, que empresa ele deverá contratar pensando exclusivamente no critério financeiro, é a empresa B, já que ele vai gastar menos dinheiro. Certo? Na letra B,
Ele quer saber acima de quantas horas de duração da festa é mais econômico optar pela banda A. Então, vamos lá. Para que a banda A seja mais econômica, é necessário que o valor dela seja menor do que o valor da banda B. Como é que eu calculo o valor da banda A? Ela é 800 mais 250 vezes a quantidade de horas. Isso vai ter que ser menor do que a da B, que é 650 mais 280 vezes a quantidade de horas. Resolvendo essa equação, nós temos 250x menos 280x menor que 650 menos, aqui é menos 800. Deste modo, nós temos menos 30x menor que menos 150. Vou multiplicar por menos 1 na equação, porque aqui está negativo, então vai ficar 30x maior que 150. Logo, x é maior que 150 dividido por 30. Posso cortar esse zerinho aqui. X é maior que 5. Então, acima de 5 horas é mais vantajoso ele contratar a banda A ao invés da banda B. Vamos à questão 9. É comum observarmos em casas de fotocópias promoções do tipo: até 100 cópias, 10 centavos por cópia. Acima de 100 cópias de um mesmo original, 7 centavos por cópia excedente. Determine. Letra A, o valor pago por 130 cópias de um mesmo original. Vamos observar. Para eu calcular por 130 cópias o valor pago, então primeiro eu tenho que calcular das 100 primeiras cópias. Porque ele diz que até 100 ele cobra 10 centavos por cópia. Então, aqui na letra A, vai ficar o seguinte. Primeiro, eu vou calcular 100 vezes 10 centavos. Certo? A primeira coisa que eu faço. 100 vezes 10 centavos, que dá 10 reais. Então, pelas 100 cópias, eu vou pagar 10 reais. E pelas 30 excedentes, 30 cópias a mais, eu vou pagar 7 centavos por cada uma. Então, vejam que na 2, a etapa 2 aqui, é calcular, nesse caso, 30, que é o resultado das 130 menos as 100, que eu já fiz, vezes 0,07, que dá aqui R$ 2,10. Logo, o total que eu vou pagar é a soma dessas duas, certo? Então, somando aqui 10 mais R$ 2,10, nós temos R$ 12,10 pelas 130 cópias. Letra B, ele quer a lei que define a função preço, P, pago pela reprodução de X cópias de um mesmo original. Vejam que nós temos duas condições. Até 100 cópias é um preço. Acima de 100, nós vamos pagar 7 centavos por cada cópia que exceder, ou seja, que ultrapassar as 100 cópias. Então, nós temos uma função definida por mais de uma sentença. Deste modo, aqui na letra B, nós vamos relembrar como nós fizemos o cálculo das 130 cópias na letra A. Então, vejam que para um valor de X entre 0 até 100 cópias, eu vou pagar fixos R$10. Aliás, R$10 não, eu vou pagar 10 centavos por cópia, certo? Então, P de X, que é o preço que eu vou pagar, ele vai ser igual a 0,10 X, que é o preço de uma cópia vezes X, só que não é para qualquer X, é para 0 menor que X menor ou igual a 100. Ou seja, porque como o número de cópias é inteiro, eu não vou tirar menos 3 cópias, eu sempre vou tirar um valor positivo de cópias. Então, ele tem que ser maior que 0, e no caso ele pode ir até 100, para esse preço aqui. Agora, para acima de 100 cópias, eu vou cobrar 7 centavos apenas pelas cópias excedentes. Então, vamos lá. Acima de 100 cópias, fixo eu vou pagar R$10, porque se passou de 100, eu vou pagar 10 centavos pelas 100 primeiras.
Ou seja, eu vou pagar 0,10 vezes 100 pelas 100 primeiras cópias, mais 7 centavos, que é 0,7, pelas que excederem, ou seja, o total de cópias menos 100. Isso para x maior que 100. Vamos organizar essa segunda equação aqui para colocar ela de forma tranquila, tá? Então, 0,10 vezes 100 quer dizer R$10, mais 0,7 vezes x dá 0,07x. 0,07 vezes 100 menos 100 dá menos 7. Então, 10 menos 7 fica 3, mais 0,07x. Então, para p de x, quando x for maior que 100, tá? Então, a partir de 100 cópias, 101 cópias, então vou substituir o x aqui, 101 vezes 0,07 mais 3 vai me dar o preço a pagar para 101 cópias. Então, eu vou reescrever minha função, logo p de x vai ser igual a 0,10x para 0 menor que x menor ou igual a 100, e vai ser 3 mais 0,0007x para x maior que 100. Ok? Essa é a função. Letra C. Refaça os itens A e B, supondo que, acima de 100 cópias, seja cobrado 7 centavos por cópia e não apenas para as excedentes. Então, se eu tirar acima de 100 cópias, eu vou pagar 7 centavos por cada. Então, na letra C ficou mais fácil, né, gente? Então, nós temos que, se eu vou refazer a letra A, que é o valor pago por 130. Então, nós teremos aqui 130 vezes 0,07. Isso aqui vai ser igual a R$91. Ok? E refazendo a letra B, que é a lei da função que define o preço pago pelas x cópias. Nesse caso aqui eu vou ter que P de x é igual a 0,07x para x maior que 0. Ok? Então, independente da quantidade de cópias, porém sempre como x positivo, eu tenho que a função será dada dessa forma. Vamos à questão 10. Uma empresa de telefonia móvel oferece a seus clientes 2 planos mensais. No plano alfa, ele cobra R$80 para até 100 minutos de ligação para números de outras operadoras. E R$60 por minutos excedentes. 60 centavos, desculpa, por minuto excedente. O plano beta, vou marcar aqui com outra corzinha. Então, o plano beta, ele cobra R$90 por até 120 minutos de ligações para outras operadoras e 80 centavos por minutos excedentes. O gráfico seguinte mostra a relação entre o valor mensal pago e o número de minutos de ligações para outras operadoras para os 2 planos. Então, observem aqui o gráfico, tá? Então, aqui eu tenho a quantidade x de minutos, aqui eu tenho a quantidade y em reais. Ele quer saber qual dos 2 gráficos, cada gráfico, de que plano ele é. Associe o gráfico 1 e 2, associe os gráficos 1 e 2, seria aqui aos respectivos planos. Observe aqui, ó, que essa linha vermelha aqui indica o quê? Que até 100 minutos a pessoa vai pagar o mesmo valor, que é R$80. E isso acontece onde? No plano alfa. E a partir de 100 minutos, o plano vai começar a cobrar mais valores aqui, certo? Então, essa linha vermelha caracteriza o plano alfa. A outra linha aqui, indica que é o plano 1.
ele indica justamente o quê? Que 120 minutos a pessoa vai pagar R$90. Desde 0 até 120 minutos ele paga 90. É constante aqui, ó. Até 120 minutos. A partir de 120 minutos ele começa a aumentar o valor cobrado. Desta forma, nós temos o seguinte. Isso é a beta. Então, na letra A, nós temos que o gráfico 1 é a beta e o 2 é a alfa. Na letra B, ele quer que nós determinemos o valor pago por um cliente A que usar 90 minutos mensais no plano alfa. O plano alfa é o 2 aqui, ó. 90 minutos no plano alfa. O plano alfa ele cobra R$80 por até 100 minutos de ligação. Então, se ele vai usar 90 minutos, ele está dentro dos 100, ou seja, ele vai pagar apenas R$80. Então, primeiro, o cliente A, ele vai pagar R$90. 90. E o cliente B, ele vai usar 140 minutos no mesmo plano. Então, se ele vai usar 140 minutos nesse mesmo plano, ele vai pagar pelos 100 minutos iniciais 80, certo? Mas, aqui ele diz que são 80 centavos por cada minuto que passar excedente. Aliás, mais 60 centavos por cada minuto excedente. Então, mais 0,60, como são 140 minutos, são 40 minutos a mais, vezes 40. Então, aqui ele vai pagar 80 mais R$24. Então, dá R$104. Plano B. Na letra C, ele trata de uma conta de R$150 no plano beta. Ele quer saber uma conta de R$150 no plano beta corresponde a quantos minutos de ligações. Se ele está pagando R$150, então ele consumiu mais do que o valor inicial, que seriam de 120 minutos, quando ele pagaria só 90. Então, ele está passando dos R$90. Então, ele falou mais de 120 minutos. Então, dos R$150, fixo não, mas inicial que ele pagou é 90. O que passa dos 90 é o que ele paga pelos minutos excedentes. Então, eu posso fazer 154 menos 90. Isso me dá R$64. R$64 é o que ele paga pelos minutos excedentes. Para eu saber quantos minutos ele passou, então basta dividir 64 por 0,80, que é a quantidade que ele paga por cada minuto que excede. Então, 64 dividido por 0,80, 80 minutos. Como ele já fala os 120 iniciais, vai ser 120 mais 80, ou seja, ele fala 200 minutos. Ok, pessoal? Até a próxima aula. Tchau, tchau.